Alfredo Martins, economista e diretor comercial há mais de 30 anos. O que você enxerga de mudança no setor de pneus na questão de tecnologia, segurança, garantia, novos entrantes? E o que você poderia falar para um gestor de frota? A tecnologia ela só faz sentido quando ela tem um custo e um benefício. Então, quando eu faço as minhas escolhas mais adequadas à minha operação, e aí o melhor e o pior está muito relacionado a onde que eu uso esse pneu. Tecnologia também está vinculada a isso, aos processos de fabricação, aos processos de reconstrução, que tem que estar muito plugados na forma como eu uso o pneu, aonde eu uso o pneu. Mas existe muita tecnologia disponível, né, de controle de pressão. Você acha que vai ter chip para isso ou já tem? Já tem chip para isso, já existem medições muito evoluídas. Depois do combustível, sabe qual é o maior custo da sua operação? O pneu. O ouro preto da frota, caro, estratégico e mal gerido na maioria das operações. E para falar disso, trouxemos quem vive esse custo todos os dias dentro da fábrica de recapagem. Alfredo Martins, economista e diretor comercial há mais de 30 anos. Seja bem-vindo ao Geração Caminhão. Aumenta o volume que vai começar o cheiro de borracha queimada. E eu já vou avisando, se você não quer perder dinheiro, saber disso vai te incomodar. Resumo do que você vai assistir nesse episódio, dividido em 5 blocos. Custo real do pneu na operação, erros mais comuns na recapagem que geram prejuízo, decisões do gestor de frota na escolha da recapadora e do tipo de recapagem, CPK na prática, o indicador que revela a verdade, o futuro do mercado de pneus e os riscos para o consumidor. Conteúdo direto para quem vive da estrada e paga a conta. Seja bem-vindo ao podcast do Geração Caminhão. Alfredo, muito obrigada por vir dividir tanta experiência aqui com a gente. E olha, eu já vou começar quente aqui contigo, viu? O pneu como segundo maior custo. Você concorda com isso ou você acha que eu tô boiando aqui nas ideias? Não, é verdade. O pneu é o segundo maior custo das operações. Algumas operações ele é muito mais importante até do que o transporte de longa distância. Sim. Mas eu concordo com você, sim. Muita frota ainda trata pneu como despesa e não como um ativo. Por que o pneu se tornou o segundo maior custo dentro das operações rodoviárias? Conceitualmente, contabilmente falando, o pneu ele é um ativo, né? Mas no dia a dia das operações, ele é realmente uma despesa. É como se você enchesse o tanque do pneu cada vez que você troca de vida, ou compra novo, ou recapa pneus, você mantém a operação, o tanque cheio, né? De borracha para rodar. Em grau de importância, né? O caminhão, ele, na teoria, ele não roda sem pneus? Na prática, na verdade. Na prática, ele nunca roda sem pneus. Eu já vi muita roda de ferro pegando no asfalto. Eu já vi muita roda de ferro pegando no asfalto. Sabe aquela que sai a faísca? Mas até vai chegar muito perto da lataria, não vai rodar por muito tempo. Não vai, né? Alfredo, o gestor da frota, ele tem clareza do impacto que o pneu dá no resultado mensal do faturamento? Eu acho que o gestor da frota, ele entende que o pneu é um custo importante da frota. Eu acho que o que ele não sabe, às vezes, é o quão melhor ele pode tornar aquele custo para a operação dele. Então, por alguns cuidados que ele ou não tem, ou não toma, algumas decisões que ele acaba deixando para lá, que é principalmente sobre os cuidados, né? Eu acho que os cuidados são muito importantes na questão de pneu. E onde está o desperdício que passa desapercebido? Na pressão. Acho que esse é o item mais importante quando você fala de pneu. Até se você errar em tudo, mas calibrar da forma correta, ou seja, com a periodicidade correta e na pressão adequada, que a pressão adequada tem a ver com o tipo de carga que você leva, o tipo de piso que você usa, você vai economizar combustível e economizar pneu. Então eu não posso, Alfredo, eu que sou um motorista aí de 30 anos, eu tenho aquele martelinho de madeira que era do meu avô, do meu tataravô. Na época lá dos Piratas do Caribe, eu não posso só tocar no pneu e dali eu saber, pela minha experiência. Essa é uma prática de mercado, ela não está de tudo errada. A questão é que você vai perceber se o pneu está murcho,
com ar insuficiente, mas você não sabe qual a pressão que ele deve estar. Sim, e tem ferramenta, né, para fazer isso. Tem ferramenta, e além disso, os pneus também evoluíram muito nos últimos 20 anos, né? Os pneus hoje são muito mais leves, né? Os materiais evoluíram também. Então, quando eu uso esse tipo de prática, ele serve para saber se o pneu não está murcho, né? Mas se está com a pressão adequada ou não. E o fabricante diz que 4 libras de diferença quer dizer se o pneu está com baixa pressão ou muita pressão. Pois eu tinha um cliente que ele só queria saber o seguinte: o pneu é radial ou não? Se não for radial, eu não quero. O que isso quer dizer na prática? O radial é um tipo de construção, né? A construção aí que um fabricante trouxe para o Brasil na década de 80, se não me falha a memória, que é um tipo de construção mais eficiente, que economiza combustível, é mais seguro, no entanto, também é mais sensível aos maus cuidados. Antigamente você tinha os pneus diagonais. Estourar os ferrinhos, né? É o aço. Ele é um produto mais eficiente, ele economiza combustível, ele é mais seguro, no entanto, ele é mais sensível aos maus cuidados. Então, se eu não cuidar bem de pressão, se eu não cuidar bem de perceber se ele está desalinhado, ele vai se gastar mais rápido. Vamos falar da realidade do caminhoneiro autônomo. A gente está falando de uma parcela que faz frete hoje no Brasil, que corresponde a mais ou menos 68% dessa fatia. E a realidade deles é muito diferente de uma frota que é grande, uma transportadora maior, né? E quando eles vão trocar esse pneu ou fazer essa recapagem, geralmente eles fazem assim de última hora, né? Na correria, e acaba fazendo com um conhecido ou até mesmo numa borracharia. Que tipo de risco ele assume quando ele compra ou faz a recapagem desta forma? Eu digo que o autônomo ele tem mais condição, às vezes, de cuidar melhor do pneu do que uma grande transportadora. Porque o pneu é dele, é ele que está em cima do caminhão. Então, ele tem mais condição de ver isso de perto, né? A decisão de comprar um pneu de boa procedência, fazer o serviço de reconstrução também com uma empresa séria, que tem tecnologia para trabalhar aquele pneu, né? Porque um pneu evoluiu muito, então eu preciso também de tecnologia que tenha evoluído junto com o pneu, né? Para fazer a reconstrução da forma correta, né? Porque reconstruir um pneu às vezes faz até no fundo do quintal ali, né? Mas existem as formas corretas, as formas que vão dar desempenho ao pneu, né? Então, quando ele toma esse tipo de decisão de não comprar de locais com procedência, ele está correndo riscos. Como não tem procedência, é conhecido dele, Alfredo. Você está falando nota fiscal? Nota fiscal também. Também, né? Porque também tem a responsabilidade fiscal dele, sim, né? Sim. Do qual é o país que ele está construindo. Ele está mantendo um ciclo de legalidade ou não, né? Então a gente não pode só pensar no bolso. A gente fala assim, quando eu vou em algum lugar avaliar caminhão para comprar, e do outro lado também, quando o cliente vem comprar o caminhão, a gente bate os olhos primeiro no pneu, né? E aí você fala assim, se na hora de comprar e vender isso é importante, por que no dia a dia, na gestão, esse motorista autônomo ele não olha melhor para isso? Na verdade, eu acho que ele olha para isso com importância. A questão é que ele quer economizar em partes que não valem a pena. Porque se ele comprar um pneu barato, estreito, um pneu que não tem a capacidade de carga ou índice de velocidade que ele vai precisar na estrada, ele pode estar comprometendo a segurança dele, ele pode estar comprometendo o próprio negócio dele, que ele não vai chegar a tempo. Ele está elevando o custo dele, às vezes, de uma forma desnecessária. E esse custo, Alfredo, por não ter essa procedência na hora da aquisição do serviço de recapagem na compra do pneu, ele pode soltar ali a bandagem, pode comer por dentro, pode estourar um pneu, e aí ele vai gerar um custo para esse caminhoneiro. Qual é esse custo invisível que ele não percebe no momento que ele está fazendo a compra? Bom, as decisões que ele vai estar tomando. Então, se você comprou um pneu, primeiro, pneus muito baratos são mais leves. Por que eles são mais leves? Porque ele tem menos material. Dos artifícios que a indústria coloca para o pneu ficar mais barato é ele ser mais estreito. Economizar no insumo, né? Tem menos material ali. Sim, então, o mais estreito, ele gasta mais combustível e ele fica mais instável, o veículo. Isso para um caminhão que anda com 30 toneladas em cima ainda é mais impactante.
E também não vai frear regularmente, vai gastar mais lona, né? Vai Ele consumir mais. prejudica a dirigibilidade, o conforto, a segurança, o custo. O custo é maior tanto de combustível quanto o custo que se ele não conseguir, por exemplo, reconstruir esse pneu, um pneu que por mais que ele tenha pago barato, se ele não recapar esse pneu, ele vai ficar caro, né? E como fica o cliente dele, né? Que tá lá esperando pela carga e a carga não chega? Como é que reconstrói essa relação, né? Pois é, isso é um problema para o negócio dele em si, né? E tem até algumas portarias de empresas que não deixam entrar um pneu que seja em mau estado, né? Tem alguns transportadores que não são autorizados a fazer o desembarque porque estão com pneus em mau estado. Se a gente for pensar, Alfredo, nos critérios e nos cuidados que tem que ter na hora de carregar um caminhão para pegar viagem, é como se a gente dissesse assim, a maioria deles não vão carregar o caminhão. Porque a gente vê um frete que o pessoal reclama muito, não que o assunto aqui seja frete, mas por conta disso ele não consegue manter o caminhão com os pneus novos. Não digo todos, mas uma minoria consegue. E aí, se você for colocar essa régua, é como se você dissesse assim, mais de 50% ou 60% não vai carregar. Porque é a realidade do caminhoneiro autônomo. Essa falta de caixa para ele cuidar do caminhão dele, para comprar os pneus. Como que você enxerga isso, um cara que está aí há 30 anos no mercado? O que eu enxergo? As dificuldades que você está passando hoje, elas foram construídas ao longo do tempo. Talvez foram algumas decisões que você foi tomando ao longo do tempo que fez você chegar até aqui. Então, se você mudar hoje a forma como você olha para pneus, que é o pensamento, a forma como a mentalidade, começar a olhar para o pneu como um item sobre um outro olhar, você vai baratear ele. Ele vai ser o teu amigo, ele não vai ser um vilão do teu custo. Porque ele vai te ajudar a economizar combustível, vai economizar na reposição, então passa a ser um aliado dos teus desafios econômicos. Agora, se a gente olhar para ele com aquele custo imediato, eu preciso rodar hoje, esse é um ciclo que se perpetua. Eu nunca vou olhar para ele com a atenção que eu devo olhar. A gente vê os erros, né, cometidos na gestão de frota na compra da recapagem. Quando falamos de frota, o erro quase nunca está no pneu, e sim na escolha da recapadora, na decisão de compra, né? Qual é o erro mais comum que o gestor de frota comete na hora de escolher a recapadora? Você, como 30 anos de mercado, você já viu isso muitas vezes. O erro maior é colocar todo mundo na mesma cesta. Sim. Todos os recapadores na mesma cesta. Existem hoje diferenças de processos produtivos. Então, existem tecnologias disponíveis que vão entregar um resultado, um custo por quilômetro melhor ali na frente. Só que isso tudo está na fábrica. Eu achava, né, que recapar pneu era só colar direitinho lá, não deixar a cola sobrando. Não, e a gente brinca que cola é menor. O menor dos problemas. É menor dos problemas, né? Porque o que faz aderir a borracha é o processo de vulcanização. A temperatura aplicada ali. Tempo, temperatura e pressão. Porque tem ali também várias questões, né? Que aí só quem conhece mesmo o processo consegue mensurar isso para quem está assistindo. Quando você fala em vulcanização, né? Vamos falar de um termo comum. É na hora que o pneu entra lá no... Na autoclave. Para fazer a vulcanização. Para colar a borracha, não é isso? Para vulcanizar a borracha. Vulcanizar? Ela é colada antes? Antes do processo da vulcanização, tem o processo da cola, que de cola, efetivamente, só tem 30%. A maior parte é solvente. Por quê? O objetivo é limpar aquela borracha para que ela receba a nova borracha numa superfície mais limpa, sem contaminação. Sim. Um gestor que está lá na transportadora, provavelmente ele não conhece a fábrica a fundo, assim como você, que é um diretor comercial. Como que ele faz para identificar os sinais de uma recapadora que não é muito boa? Ou que não é boa, que não tem processo? É no produto, é na conversa? Dá uma dica aqui pro pessoal. A questão é conhecer um pouquinho os produtos que estão sendo aplicados. Além da tecnologia que as fábricas têm que ter, também existem os produtos que estão sendo aplicados, os insumos. Então, também existe uma classificação ali que é importante ele conhecer. Sim. Né? As comparações de produtos. Ele vai começar ali pela classificação, então? Eu acho que ele deveria começar entendendo a estrutura física da recapadora, o tipo de atendimento que ela está disposta a oferecer, porque é muito importante eu conhecer onde ele vai usar o pneu dele para poder fazer a reconstrução da melhor forma e usar os produtos mais adequados.
e o tipo de produto, ou seja, a borracha que vai ser aplicada. Eu acreditava que uma recapadora boa é aquela que manda buscar o pneu rapidinho, que o caminhãozinho chega lá, pega o pneu, aí já faz e já devolve. Uma das prestações de serviço que a gente mais é cobrado é mais até pela logística, né? Do ir e vir, do pneu ir e voltar de uma forma rápida para que ele tenha uma reposição mais barata, né? Porque senão vai ter que ou buscar pneus novos ou às vezes não sair para viagem, né? Então a questão do ir e vir é muito importante. Isso também está ligado diretamente ao planejamento da compra, né? Sim, é por isso que é importante conhecer essa estrutura. Sim. A estrutura da coleta, garantir que os caminhões que vão buscar os pneus sejam de uma estrutura própria, evitando aí os desvios que tem no caminho, que é... Recapaz tem garantia, Alfredo? Tem garantia. Quanto tempo? A Recapaz, ela é uma indústria hoje no Brasil que tem um selo do Inmetro. Sim. Então ela tem também uma responsabilidade civil. Isso vai no pneu, né? Na hora Isso vai no pneu, é obrigatório. Aí é uma coisa que o gestor ele pode olhar, né? Na recapadora. Um dos critérios é que se o recapador dele tem o selo, e se o selo tem o número do Inmetro, e se esse número do Inmetro está válido. E onde que ele consulta isso, você sabe? No próprio site do Inmetro. Ah. Ele digitar o CNPJ do recapador dele, vai aparecer se esse número do Inmetro dele é válido. E se tiver lá no pneu que tem Inmetro e quando eu pesquisar não é, o que isso significa? Tá cometendo uma irregularidade, né? Aí eu compro desse cara ou não? É melhor não, porque se você tiver alguma avaria, algum acidente, a tua apólice de seguro vai estar descredenciando o teu prestador de serviço. Como assim? Você está dizendo que se você usar um pneu que não tem metro, tanto seja pneu novo, ou reconstruído por uma empresa que não tem metro, e esse caminhão venha a ser... se envolver num acidente. E uma das causas prováveis possa ser o pneu, você vai ser responsabilizado criminalmente, porque você adquiriu um produto que não pode estar rodando em território nacional. Alfredo, agora nós pisamos num campo minado, hein? E aquele pessoal que compra pneu de segunda mão? E tem alguns problemas aí, né? Primeiro, tem um desvio de finalidade, né? A transportadora, ela compra... Mas nada ilegal, até onde eu sei. Não vamos entrar na legalidade da coisa, né? Sim. Eu acho que existe uma descompensação de forças aí, né? Porque quando o transportador ou o implementador compra o pneu, ele tem um benefício fiscal porque ele é usuário ou aquilo faz parte da montagem do equipamento dele. Insumo. É um insumo. Uhum. A partir do momento que ele pega esse pneu, usa um pouquinho e vende, ele está cometendo uma ilegalidade. Mas ele não está vendendo um ativo? Ele vende como um pneu usado. Até aí tudo bem. Só que é o raciocínio de um carro. Você é uma locadora de carro, você compra o carro para alocar, não para vender. Por isso que você precisa ficar com o carro por um tempo para caracterizar a tua atividade. Para pneu não tem, assim, um tempo que o transportador precisa ficar com aquele pneu? Não, porque ele diz que é usado, né? E assim, mas isso é de conhecimento de todo mundo. Ele foi ali na esquina, já é usado. Ele tirou da loja, já é usado, né? Já é usado, né? Eu tenho uma impressão que a gente está falando aqui de take-off, né? É quando a transportadora roda lá um pouquinho com o pneu, traz ele para dentro do ativo mobilizado, que ele faz parte do caminhão, então ele vai entrar em conta de depreciação também. E depois disso ele vende como um ativo. Não são todos os estados, até onde eu verifiquei, que tem essa acreditação de ICMS na hora da venda, mas São Paulo especificamente ele tem na hora da compra do caminhão. Então eu estou entendendo aqui, olhando o mercado, porque eu tenho escutado muito isso de motorista, de vendedores de pneus, que esse mercado está aquecido, de vender pneu dessa forma. A transportadora, inclusive, virou fonte de receita, né? Você imagina 50 caminhões, vem com 11 pneus, uma média aí de 2.730 por pneu. Quanto que ele não põe no caixa? A gente está falando de 1,5 milhão que entra ali no caixa, né? É desvio de função, né, Francisca? Esse segmento acaba comprometendo a revenda. Sim. Né? As revendas vão morrer, Fredo? Quem vai fazer essa operação agora vão ser as transportadoras? O movimento indica, né, que eles já passam por dificuldades porque eles perdem, não tem vantagem competitiva. O custo é diferente, né? O custo que ele compra é diferente, a cadeia de impostos é diferente. Sim. E o custo também de manter a empresa, que é uma revendedora de pneus, ela tá ali na carga do preço do pneu. O que a transportadora, na realidade, ela tá dividindo o custo com a atividade que ela já faz, que é o frete, né?
Fica inviável, então. A transportadora, ela só tem esse benefício porque ela é usuário final. Ela não deveria pegar este bem e vendê-lo. Sim. Porque ele é um desvio de função, desvio de atividade. E como que você vê que a gente consegue corrigir isso no mercado? A responsabilidade vai recair sobre quem de regular isso novamente? Eu acho que é uma questão comercial primeiro, né? O fabricante está vendendo esse pneu, sabendo que ele está vendendo além do consumo indicado para aquela transportadora. E tem a questão da tributação que está tomando prejuízos. Essa relação aqui da quantidade de pneus que a transportadora compra, você não acha que pode ser um... É só estabelecer um critério, um fator, né? Conforme a quantidade de pneus que você tem no chão, quantos quilômetros em média você roda por mês, você consegue chegar na tua reposição. Sim. Então quer dizer que eu tenho 10 caminhões rodando e eu vou comprar 500 pneus. Isso. É uma boa, né? É uma boa, só que você vai comprar 500 pneus por 2 anos, ok. O problema é que você vai comprar 500 pneus todos os meses. Não, aí a conta não fecha, meu amigo. A conta não fecha. A conta não fecha. Indo para essa questão dos indicadores, né? Indicadores de gestão, os KPIs que revelam a verdade, né? Que quem olha preço compra pneu, mas quem olha indicador compra resultado. E vamos falar pelo menos de 3 aqui. Vamos começar do principal, que é o CPK, o custo por quilômetro rodado. Por que as grandes transportadoras deixaram de olhar o preço do pneu e passaram a controlar o CPK como principal indicador de decisão? Esse seria o mundo perfeito, Francisca, mas não é assim. Né? Não são em todos os lugares que se tem esse critério. Esse é um critério de uma empresa profissionalizada, que está preocupada com o DRE, que quer dar resultado. Então, ela tem que olhar para o custo por quilômetro rodado, que é o mesmo cálculo que ele faz para o combustível. Sim. Né? Ele sabe exatamente... Se ele faz isso para o combustível, que não para o pneu, né? Pois é. Esse é um ponto. E se todos olharem para o custo por quilômetro, fica muito mais justo. A questão é que as transportadoras perdem no controle. Perdem um pouco dados, no controle. Né? Na gestão dos dados. Na gestão dos dados. Elas têm pouca informação e aí elas não conseguem tomar a decisão certa, então elas vão para o mais barato. E o mais barato, se a gente fizer um pouquinho de conta, pode ficar mais caro ali na frente. Né? Tem uma história de um cliente que é muito interessante. A gente chegou na frota dele, como ele não tinha controle nenhum, e ele percebeu que ele estava... A gente percebeu um desvio de pressão. O problema dele era a pressão. A gente fez uma continha simples para ele. Quanto você gasta de combustível por mês? Vezes 12 por ano. É muita coisa? Se a gente melhorar o teu combustível em 3%, é muito dinheiro para você? Ele falou, poxa, dá para comprar 2 caminhões por ano, 3 caminhões por ano. Então, você sabia que você vai conseguir fazer isso só de colocar a pressão correta nos pneus? A partir daquele momento, ele contratou uma pessoa só para calibrar os pneus dele, que estava paga já. Sim. Um segundo índice de medição aí de indicador seria o de aproveitamento de carcaça. É um KPI pouco falado, né? A gente percebe que quase ninguém fala disso. O que esse indicador mostra sobre a qualidade da operação na frota e da recapagem? A vida inteira do pneu começa na decisão de compra. Sim. De quem vai usá-lo. E depois dos cuidados que ele tem. Em algum momento, como você me disse, que vai ser descartado. Ele vai chegar em boas condições para ser reconstruído. Então ele vai receber uma boa reconstrução, vai voltar para o ciclo e vai rodar mais 1, 2 vidas com a mesma quilometragem que ele tem do novo dele. Sim, seguindo esse seu conceito aí, se a transportadora ou o motorista autônomo cuidar bem desse pneu, nesse cenário, qual que é a quantidade de vezes que um pneu pode ser recapado antes de ser descartado? O Brasil tem uma média de 2 recapagens por pneu. Isso pode melhorar ou piorar. Independente da marca ou... É uma média nacional. Mas esse estudo, ele é com base em pneu nacional ou importado, você sabe? Ele é média Brasil. A base dele é mais pneu nacional. Né? Porque o pneu importado, ele não tem muitos dados estatísticos. O que a gente observa é que também chegam no Brasil já muitos pneus bons importados. Né? A gente não vamos colocar também todo mundo na mesma cesta. A questão é o critério de compra. Quando você fala em compra, a gente vai aqui para um terceiro indicador, que é a vida total do pneu. Que é quando ele é comprado novo
mais a quantidade de vezes que ele vai ser recapado. Quais critérios ajudam a decidir se um pneu ainda deve ser recapado ou se está na hora de ser descartado? Um critério fácil de olhar é a quilometragem total que ele percorreu. Sim. Então, existe aí uma estimativa que uma carcaça de pneus era para usar aí por volta de 350 mil quilômetros. Então, se ele percorrer isso em 2 vidas, em 3 vidas, ele cumpriu a jornada dele. Só que existem algumas operações que são muito agressivas ao pneu, então ele não vai chegar, às vezes, a 100 mil quilômetros. Um rodoviário, você tem dados? Uma operação rodoviária aí, um pneu, qual que é a vida útil aí? Contando ele novo, mais 2 vezes de recapagem, vai. Por volta disso, 300 mil. O primeiro ciclo, você tem dado para falar disso? Olha, de transporte de longa distância, num bom controle, a gente chama no Brasil de uma média de 90 mil quilômetros por vida. Sim. Quando eu falo média, eu erro 2 vezes. Eu erro dos 50 mil e eu erro nos 120 mil. Sim, né? sim. O que diferencia? A gente percebe que empresas que têm de 120 mil quilômetros rodados por vida, porque ela tem cuidados melhores com o pneu. E não necessariamente ela compra pneus baratos. Sim. E não necessariamente ela opta por reconstruções baratas. Mas o cuidado que ela tem de escolher os prestadores de serviço dela, faz ela chegar num custo por vezes menor do que aquele que foi comprar só preço. Isso é gestão mesmo, né? É gestão. É gestão. A empresa que cresce, normalmente ela investe em gestão de pneus. E aí eu vou voltar de novo no ponto lá de trás, né? E é tanto que é uma questão de gestão que alguns administradores, algumas transportadoras, não vou dizer todas, decidiram fazer essa venda de take-off, né? Aí já é o cara do financeiro. Opa, quanto tá um capital de giro hoje, você buscar um capital de giro no mercado? Agora imagina você fazer isso com pneus. Eu tô trazendo essa questão de novo, porque a gente tá vendo que é o que tá pipocando aqui no mercado. Tá todo mundo falando disso. Uhum. Como é que eu vejo isso? Eu acho que assim, eu sempre digo qual é o país que você quer construir. Qual é o país que você quer deixar para os teus filhos, para os teus netos? É um país da legalidade ou da ilegalidade? Então, na medida que eu alimento esse sistema que, na minha opinião, não é justo, não vou chegar aqui se ele está dentro da lei ou não, mas vamos falar só de justiça, e você não está contribuindo com uma sociedade mais justa. E o cara que comprou também se ferra, né? São decisões, né? O cara que compra está comprando uma coisa dentro de um ciclo que não é legal. E ele não vai ter garantia, né, Alfredo? Talvez ele tenha, eu acho que não, porque o que garante hoje é a nota fiscal, sim, né? A nota fiscal está com um cara que comprou, que teve o benefício fiscal de ter comprado daquela forma, né? Quem está comprando tem que entender que esse benefício vai ser transferido. E quando eu vendo um produto usado, eu já saí desse ciclo, né? A garantia é do quem comprou na origem e não de quem vendeu usado, né? A gente tá chegando aí na era da Shopee dos pneus. Daqui a pouco não vai ter mais nenhum revendedor, é só usado. É igual quando você compra um carro usado, né? Garantia de motor e câmbio, né? É só isso que você tem de garantia por 90 dias. E depois, motor, câmbio e diferencial. E depois é por tua conta, não é? O pneu mais ou menos você pode até, é a mesma coisa, você vai rodar com tempo com ele, mas você já comprou usado, você já pagou mais barato. E quando você vier retornar com ele, é facinho eu falar, olha, esse pneu sofreu uma avaria, eu não sei se ele... né? Os argumentos vão cair por terra. Se ele rodou com a pressão adequada, se ele rodou com a carga adequada, na velocidade adequada. Então você está fugindo do círculo virtuoso, né? Além do custo e desempenho, o pneu também envolve responsabilidade ambiental, qualidade industrial e um futuro cada vez mais tecnológico. Qual é a forma correta e legal de descartar um pneu quando ele realmente chega ao fim da vida útil? Existe no Brasil uma legislação que prevê o descarte de pneus. Então, a responsabilidade de descartar qualquer bem, nós estamos falando aqui de pneus. Sim, é do pneu fabricante, agride bastante a natureza, né, Alfredo? É do fabricante e de quem comprou. Uhum. O fabricante, através da ANIP, da Recicla ANIP, eles já criaram um ciclo de descarte do pneu. E eles são auditados anualmente de quantos pneus ele efetivamente descartaram. Como é feita essa conta? É baseada no que vem? No que eles produziram e no que eles têm descarte documentado. Esse descarte documentado vem das trituradoras de pneus. Sim. Então, qual que é o ciclo? Depois que o pneu
foi recusado para reconstrução ou acidentado, ele deve ser destinado a uma empresa homologada no ciclo do pneu, e esse pneu é levado para uma trituradora, essa trituradora vai triturar o pneu e esse pneu vai ser vendido como insumo. Ele vai virar asfalto? Hoje no Brasil ele tem a utilização de asfalto, ele é usado em forno de cimenteira, e em alguns casos até quando é muito mais triturado assim, ele é feito essas quadras que tem de grama sintética e tal. Sei. E até a raspa do pneu das reconstruções, das recapadoras, vai para esse tipo de piso também. Então, o pneu hoje, nos grandes centros, você vai ver pouco pneu jogado, né? Certo. Então, ele tem um ciclo. Qual que é o ponto? Quando isso dentro da legalidade, né? Então, existe uma forma correta de fazer isso. Eu vejo muito boiando. Eu já vi capivara dentro do pneu hoje nos grandes... sentada no sofá. Nos grandes centros você vai ver menos, né? Porque isso é mais fiscalizado, né? Sim. E a questão de quando você compra fora do ciclo da legalidade, você não tem como medir isso. E por que isso é importante para o meio ambiente e para a cadeia do transporte? Primeiro, eu vou falar assim, o ciclo todo do pneu, quando você reconstrói um pneu, você economiza 70 litros, mais ou menos, de petróleo. Então, você economiza divisas para o país. Sim. Quando você descarta esse pneu de forma irregular, você está criando um passivo ambiental. Sim. A gente fala que o pneu leva 1000 anos para ser decomposto pela natureza. O ponto é que ninguém sabe se é 1000 anos, se é 500 anos, se é 5.000 anos. Ele briga direto com a sacolinha de plástico, O pneu não tem 1000 anos que está na atividade econômica. Medir, né? Não dá para medir. É uma hipótese, né? É uma tese que se defende. Então, assim, a questão ambiental tá aí para todo mundo que queira ver, né? Onde eu vou jogar esse pneu? O que eu vou fazer com esse pneu? É a mesma coisa com baterias, né? Que é bateria de celular. Sim, bateria de caminhão, bateria dos carros elétricos. A gente tem que ter uma responsabilidade para onde a gente vai jogar isso. Depois não adianta reclamar da camada de ozônio, não adianta reclamar que correu e não achou fôlego, né? E por aí vai. É isso. Agora, existe selo e certificação para recapadora? Alguma autorização que ela precisa ter? A recapadora não é uma destinação de pneus para reciclagem, né? Importante você falar isso, né? Ela não é. Ela existe. Mas o que você faz quando um pneu é recusado lá? Você devolve para o cliente? Por lei, eu preciso devolver ao cliente e o cliente precisa procurar um ponto de descarte. Geralmente vocês conhecem, vocês acabam falando. A gente indica, né? Porque aí esse ponto de descarte vai levar, tem o transporte que é remunerado até pela Reciclanip para os pontos de trituração e descarte adequados. Então, o pneu deve ser devolvido ao... Existe incentivo público para isso? Não, normalmente as cidades elas desenvolvem alguns pontos de descarte. Então, você pode levar o pneu até lá, ou tem também empresas que fazem isso, né? Elas ganham para fazer esse transporte. Elas vão lá, retiram o pneu e levam para as trituradoras. E lá eles vão dar o destino correto, né? Porque a empresa deve emitir uma nota fiscal que esse pneu é para descarte, e a pessoa que está retirando o pneu, ela tem que documentar para onde ela vai levar esse pneu. Então é um ciclo bem fechadinho, está bem organizado. Então, quando uma recapadora é séria, ela tem isso bem claro, que ela tem essa responsabilidade. A recapadora, ela não tem responsabilidade do descarte. Mas ela tem a responsabilidade de entender o processo. Responsabilidade social de orientar o seu cliente. Ela não, o cliente não pode enxergar nela porque isso não está na legislação. O papel da recapadora nessa cadeia toda é de orientação, certo? É de orientação, exatamente. Orientação. Porque ela não é uma atividade fim do pneu, ela é uma atividade meio. Então, a atividade fim vai ser a trituração, que é depois a indústria vai indicar para onde que esse pneu vai ser utilizado no descarte. O que você enxerga de mudança no setor de pneus na questão de tecnologia, segurança, garantia, novos entrantes? E o que você poderia falar para um gestor de frota? A tecnologia ela só faz sentido quando ela tem um custo e um benefício, né? Sim. Então, quando eu faço as minhas escolhas mais adequadas à minha operação, e aí o melhor e o pior está muito relacionado a onde eu uso esse pneu. E aí tecnologia também está vinculada a isso.
Aos processos de fabricação também, né? Aos processos de fabricação, aos processos de reconstrução, que tem que estar muito plugados na forma como eu uso o pneu, aonde eu uso o pneu, que tipo de piso. Então, assim, é um conjunto de coisas. Os caminhões hoje têm muita tecnologia, né? Tem. Então, E até assim, é desconexo, né? O pneu não falar com essa tecnologia, né? exato. Entra muita questão de telemetria. Mas existe muita tecnologia disponível, né, de controle de pressão. Você acha que vai ter chip para isso ou já tem? Já tem chip para isso, já existem medições muito evoluídas para você ver quanto tem de suco remanescente no pneu, porque uma das coisas muito importantes que a gente não falou ainda, mas é o momento de retirada do pneu de uso. Então, quando eu deixo de tirar esse pneu no momento certo, eu perco essa carcaça, então eu vou ter que comprar um pneu novo. Sim. Às vezes, por causa de 1 milímetro, eu acabei comprometendo a estrutura dele. E tem tecnologia para avaliar isso? Tem tecnologia, tem as coisas mais até rudimentares, os profundímetros, mas existem hoje medidores. É isso. Esse aqui. É isso. Eu tenho... Isso salva vidas, porque um pneu abaixo do sulco, a lei diz em 1,6. O que a gente recomenda depende da utilização dele. Ou seja, se ele é um rodoviário, tiraria com 3 milímetros. O que eu quero nesse momento? Proteger a estrutura, que é a parte mais cara do pneu. Sim. Né? Quando é um pneu tração, eu preciso tirar ele, vamos supor, com 5, 6 milímetros. Puxa, mas ainda dá para rodar mais um pouquinho, mas ele não vai mais estar tracionando. Uhum. Ele vai estar gastando combustível além do que devia. E o chip faz essa leitura? O chip, ele mede pressão e ele mede o patrimônio. Ele garante que aquele pneu que saiu para viajar é o mesmo que voltou. Né? Tem rastreabilidade. Tem rastreabilidade. Né? Agora você está falando assim, a gente falou aqui muitas vezes em calibragem, em pressão de pneus e tudo mais. Quero quebrar um mito aqui também. Calibrar pneu é pneu frio ou pneu quente? É sempre frio. Sempre frio? É sempre frio. Por que é o frio? Porque as moléculas estão no seu estado natural, elas não estão alteradas, não tem expansão, né? Estão expandidas. Uhum. Então você vai efetivamente colocar a pressão correta naquele pneu, que não é quantidade de ar, é pressão. É um pouquinho diferente. A gente fala assim que geralmente o erro é no óbvio, né? E para mim, falando de pneus, o óbvio é a calibragem. Existe algum equipamento que ajuda nessa calibragem? Porque assim, eu calibrar um pneu de um carro de passeio, tá aqui, dei a volta, é um pneu só, 4 pneus, acabou. Mas caminhão, um cavalo tem 11, contando com o step, são 11 pneus. Se pegar um rodotrem aí, você tem vários pneus. Quantas horas uma pessoa, um motorista ou a pessoa que faz isso, vai levar para calibrar esses pneus? O que eu acredito que as pessoas não calibram o pneu só por um motivo, tempo. Né? Porque demora. Uhum, então tem alguns cuidados que a pessoa tem que levar em conta, né? Primeiro, a montagem dos pneus. Eles têm que ter uma montagem certa. O borracheiro deveria saber. Os bicos devem estar invertidos para facilitar a questão da pressão. Principalmente o pneu que está por dentro. Eles têm que estar em posições invertidas. Então, se eu sei que se esse pneu, o bico está aqui, eu sei que o outro está aqui. Então, facilita. Ter os extensores para facilitar essa calibragem do interno, né? Uhum. E existem já hoje no mercado calibradores que calibram até 6 pneus ao mesmo tempo. Então isso agiliza, facilita muito a operação. E não são custos enormes, né? São custos que valem a pena, porque um pneu bem calibrado, ele economiza combustível, ele é mais seguro e ele garante que ele vai ser reconstruído em boas condições. Eu vou coçar minha cabeça agora. Mas isso o motorista consegue fazer se ele estiver, por exemplo, no pátio da empresa, né? E quando ele está na estrada? Ele tem algum lugar que ele consegue fazer isso? Tem estrutura? A questão é assim, quando ele sai para viajar, ele deve sair calibrado. Uhum. Né? Porque se você calibrar os pneus a cada 15 dias, a gente entende que é uma coisa eficiente. Sim. Né? Então, dificilmente vamos supor, mas se ele passa mais de 15 dias viajando, o ideal seria que ele procurasse um posto no meio na viagem dele e recalibrasse os pneus. Recalibrar os pneus só garante que ele vai chegar em segurança em casa. Sim. Então, essa questão da calibragem é uma coisa que precisa se olhar de perto, né? Eu digo que é 90% da vida do pneu. Uhum. Se você calibrar bem, você economiza combustível, você garante que essa estrutura vai ser reconstruída de uma forma correta e você vai estar em segurança. E quando um pátio de uma transportadora é grande, eu vou dar o exemplo desse rodotrem que eu estava falando para você, que são vários pneus,
que existe ali diferença de pressão que sai no bico na hora de calibrar, né? Até por distância das mangueiras e tudo mais. Você sabe dizer se no mercado já tem algum produto, alguma ferramenta que evita que isso aconteça na hora de calibrar o pneu? Uma dica que a gente sempre dá, eu pelo menos sempre dou essa dica, é a questão que a pressão é ar imediato. Então, às vezes a pessoa coloca que ele só tem um compressor com um tanque ali. E tem várias saídas. Então, qual que é o segredo? Não é exatamente a quantidade de ar que você está gerando, é a capacidade de ar que você tem armazenado para usar imediatamente. Sim. Então, você pega uma carreta com 12 pneus, um calibrador de 6 posições, eu preciso de ar imediato. Sim. Então, se eu esperar o ar ser gerado para ir para lá, então tudo isso leva tempo. E você falou que não entende. Imagina se entendesse. Você nunca pensou em criar nada, vender teu produto agora, eu quero 5%, viu? Você nunca pensou, assim, com a sua experiência em criar algum produto para resolver? Eu digo que é uma dor, né? Que calibrar o pneu não é fácil. A gente já até desenvolvi e patenteei uma peça que ela só tinha por objetivo facilitar a calibragem dos pneus. Então ela junta o pneu de dentro e o de fora num bico só. E esse produto facilita não tem perda de ar nenhum pro outro? Não, porque tem as torneirinhas para fechar, né? Então você mantém os pneus calibrados de forma... Existem alguns similares até no mercado, existem alguns equalizadores de pressão. Existe muita tecnologia. A questão é o quanto eu estou disposto a pagar por ela, sabendo como eu preciso que eu pago por ela na medida que eu tenho gestão. Você, nesses 30 anos seu de experiência, estou vendo que você entende bem da parte financeira também, de gestão, né? De fazer a conta ali do dinheiro. E o quão é importante essa calibragem, é o ponto de partida na economia dos pneus, o quanto que ele vai durar. Você tem algum case de sucesso que nessas visitas suas aí por empresas, alguma transportadora que está fazendo alguma coisa diferente que você pode compartilhar aqui com a gente? Aqui no interior de São Paulo tem um grande gestor de pneus, que ele era motorista, inclusive. Sim. Ele abandonou e ele veio para a gestão e ele faz uma gestão hoje de aproximadamente 24 mil pneus no chão. Sim. E ele tem o custo por quilômetro de cada pneu dele. Num BI é uma coisa muito sofisticada. Ele só teve o critério, então ele foi desenvolvendo os processos. Né? É um tempo, não é do dia para a noite. Vai acumulando informações, vai fazendo os dados. E a constância, porque a gente fala que o cara começa até a fazer o controle de pneus, até o dia que o cara que faz o controle de pneus tira férias. 30 dias depois acabou o controle de pneus dele e nunca mais ele volta para lá. Então a questão é a constância, são os critérios e se cercar de bons fornecedores. Eu acho que isso é fundamental. Sim, o fornecedor que se importa com a operação dele, que entende, que está disposto a contribuir para aquilo. Não está indo lá só tirar coisa dele, está indo lá levar coisas para ele. O que você considera importante quando fala assim de desenvolver fornecedor? Você como um cara que vende a recapagem, o que é que essa empresa, esse gestor precisa fazer para ter acesso a isso? É marcar uma reunião? Qual que é o que ele pode ganhar conversando com não você necessariamente, mas alguém da área? Primeiro, assim, escolher os seus fornecedores, eu digo escolher o que ele tem para te oferecer em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, mas o mais importante, o quanto ele se importa com a tua operação. E as informações também que ele pode... Né, e o que ele pode levar de informações para você. Então, acho que hoje o poder está nas informações, sim, né? Sim. Mais do que em outro lugar. Sim. Então, a questão de você marcar uma boa entrevista, dedicar um tempo a ele para conversar com ele. O que você pode deixar como mensagem para você ter uma boa gestão de pneus? Uma boa gestão de pneus começa desde a hora que eu vou adquirir esse pneu. Adquiram esse pneu da forma legal. Você está preservando empregos, você está contribuindo para uma economia de um país que pode ser pujante. Você está elevando o nível do teu negócio também. Está educando o seu filho. Na medida que, então, eu acho que assim, a questão é escolha bem seus fornecedores para que você possa perpetuar o seu negócio. Leve o seu negócio a sério. Se leve a sério. Alfredo, muito obrigada por compartilhar tanta experiência com a gente. Eu aprendi muito com você hoje. E a você que acompanha nosso canal aqui, muito obrigada.
Geração Caminhão, o podcast dos apaixonados por caminhão. E se isso que você viu aqui, esse conteúdo, te ajudou a tomar decisões mais assertivas, já envia e compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que precisa saber disso. Muito obrigada, Geração Caminhão, servindo apaixonados por caminhão. Até a próxima.